Amém. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 7. 1 João 4. Né? Não é o Evangelho, tá? É a primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia, tá? 1 João 4. Nós leremos a partir do versículo 7. É uma leitura um pouco extensa. Mais importante, tá? Depois que você terminar a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar aí no texto, tá? Amém? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, pois quem não ama o seu irmão a quem crê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Pode tomar seu assento. Irmãos, hoje é dia das mães. Eita glória! No Instagram você viu a foto da mãe de todo mundo hoje, né? Hoje é dia da gente conhecer algumas pessoas que talvez a gente não tenha tanta convivência, né? E hoje é o dia, né, de dizer eu te amo. Concorda comigo? Se a gente fosse resumir mãe em uma palavra, né, talvez a palavra que a gente lembra quando a gente lembra de mãe é amor. Concorda comigo? E aí nessa série eu falei assim, como é que eu vou meter um não pare no dia das mães? Sobre o que a gente vai falar? Então vamos falar de amor, não pare de amar. E eu até pensei que a mensagem ia ficar docinha, irmão, mas não ficou não. Vocês vão ver no meio da construção. Na verdade, na leitura do texto você viu que o negócio não vai ser fácil hoje, né? Mas pensando nisso, hoje eu queria conduzir você a refletir sobre o amor. O amor de Deus, o amor ao próximo, o grande mandamento. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para alguém? Hoje eu disse eu te amo para minha mãe. Hoje eu disse eu te amo para minha esposa. Não, data comemorativa não vale. Qual foi a última vez que você fez isso? Sem ser aniversário de ninguém, sem ser data comemorativa nenhuma. Ih, pastor, eu nem lembro mais. Então, mesmo sendo data comemorativa, você que está com a sua família, você que está perto de um amigo, você que está perto do seu cônjuge, eu queria te dar a oportunidade hoje de falar assim, eu te amo, tá? Eu queria deixar claro que eu te amo, tá? Viu, meu amor, eu te amo. Viu, mamãe, eu te amo. Viu, meu padrasto, eu te amo. Viu? Eu quero dizer que eu amo vocês também, tá bom? E hoje é dia da gente refletir sobre esse amor. E talvez alguns deram aquele sorriso amarelo, né? Eu vou dizer que eu te amo, porque a Bíblia está dizendo isso, irmãos. Né? E quando a gente fala sobre perseverança na vida cristã, é impossível não pensar em amor. Uma das primeiras canções que eu aprendi, eu era criança, dizia assim, né? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Qual que é as 3 palavrinhas? Deus é amor. Tralalalala, para não falar, para compor a música, né?
Então, eu aprendi essa música desde cedo. Então, das crianças até os adultos, a gente aprende, a gente ouve sermões, a gente ouve canções falando sobre o amor de Deus. O cristianismo gira em torno do amor de Cristo por nós, amém? E, consequentemente, o amor, o grande mandamento, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você já percebeu que até o tom muda, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí nós começa no próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Já vai ficando difícil de falar. Porque não é um mandamento fácil. Irmão, se fosse fácil, não era mandamento. Você já parou para pensar nisso? Por isso que é mandamento. Porque não é fácil. Por isso que precisa ser uma ordem. Por isso que Deus precisa mandar, ok? A questão que fica é esse amor que a gente aprende na Bíblia, ele é teórico ou ele é prático? Porque tem muita gente que adota amor apenas como uma filosofia, né? Ame, paz, amor e etc. Né? Ou como palavras mágicas, né? Que não faz sentir bem. Já viu? Alguém tá batido, você abraça ele. Não, rapaz, chora não, eu te amo, sabe? E a ideia não é essa, né? O amor deveria ser o cerne das nossas vidas. Afinal, o amor é a marca dos nascidos de Deus. Vamos ler de novo o texto que a gente lê duas vezes e reforça, né? Vamos lá, versículo 7, de novo, ó. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. No versículo 7 e no versículo 11, João utiliza a palavra amados. Palavra doce, né? Já viu? Amado. É bom ouvir, né? Ô meu amado, ô minha amada. Que palavra bonita de ser pronunciada, de ser dita, de ser ouvida. Né? E o termo amados aponta para a identidade cristã. O amor de Deus por nós é antigo. A Bíblia diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Lá atrás. Lá atrás. Então, antes de Deus criar as coisas, Deus já te amou. Você já parou para pensar nisso? Então, você pensa o seguinte, ó, quanto tempo você acha que a criação existe? Tem gente que fala que a Terra existe... Os que creem na Terra nova, digamos assim, na Terra com pouco tempo, creem que a criação foi há cerca de 6.000 anos atrás. Então, Deus te ama há mais de 6.000 anos. Eita glória. Agora tem gente que diz que é milhões de anos, então Deus te ama há milhões de anos. Não seria nenhum exagero dizer que Deus sempre nos amou. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas perceba que esse amor, quando correspondido, ele representa a marca dos que creem. O apóstolo Paulo apresenta aqui um contraste. Ele diz o seguinte: aqueles que conhecem a Deus e têm um relacionamento com Ele, consequentemente serão pessoas amorosas. Pessoas que têm como marca o amor. Por outro lado, a falta de amor demonstra alguém que não vive para Deus. Então, se você quiser saber se alguém é crente ou não é, o melhor parâmetro para você observar é o amor. Se a pessoa é alguém que a gente fala assim, né? Já viu fulano? Fulano a gente ama de graça. Suspeite que essa pessoa ama Jesus. Sabe, quando você vê aquela pessoa amorosa, que ama todo mundo, que cuida de todo mundo, suspeite que ela tem Jesus no coração. Suspeite que ela foi alcançada pelo amor de Deus. E isso contagiou a vida dela de uma forma extraordinária. Amém? Agora, se for aquela pessoa difícil de amar, irmão, se for aquela pessoa dura,
aquela pessoa que é indiferente, aquela pessoa que despeja rancor, mágoa, ódio, a conclusão é oposta. E por falar em oposto, permita-me falar sobre o antônimo do amor. Qual que é o contrário de amor? Alguns vão dizer, é o ódio. Não. O contrário do amor é a indiferença. Alguém demonstra falta de amor quando trata outra pessoa de maneira indiferente. Sabe, a indiferença é o que leva a gente a não se importar com alguém. A indiferença é aquilo que faz a gente tratar algumas pessoas como se elas nem existissem. Mas a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para dizer que Deus se importa comigo e com você. A Bíblia diz que Jesus veio para dizer que Deus nos ama. Deus nos ama tanto que nos deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Você parou para pensar nisso? E quando a gente crê nessa verdade, quando a gente recebe Jesus como o único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo a Deus e às pessoas ao nosso redor que nós queremos viver esse amor. Queremos viver uma nova vida, uma vida que só faz sentido viver se for baseada no amor. Na teoria, o crente é aquele que ama. Mas será que na prática isso se aplica? Nós poderemos dizer que todo mundo que diz que é crente é alguém amoroso? É alguém que despeja amor? É alguém que despeja graça de Deus? O protestantismo tem crescido exponencialmente no Brasil. Eu não lembro os números exatos, mas a tendência é que em poucos anos tenha mais evangélicos do que qualquer outra religião no Brasil. E aí você vai dizer, glória a Deus, aleluia, que bênção, que maravilha. Contudo, antes de nos alegrar com os números, a gente precisa refletir se os números estão acompanhados de outros sinais. Se os evangélicos estão aumentando, os divórcios estão diminuindo, amém? Infelizmente não. Se os evangélicos estão aumentando, a violência está caindo, não está? Não, não está. A corrupção está diminuindo, não está? Não. E por que a gente não está vendo esses sinais? Porque talvez esses sinais não existam nem mesmo dentro de casa. Talvez a gente não vê esses sinais nem mesmo quando a gente olha no espelho. A gente vive na era da hipocrisia, irmãos. E dói dizer isso. Dói muito dizer isso. A gente fala, o governo é corrupto, o mundo é corrupto. E aí a gente faz um almoço na igreja e tem gente furando fila. E aí o crente vai fazer a declaração do imposto de renda e mente. E aí os crentes consomem pirataria. Dentre outras formas de corrupção. O que é isso? É o discurso do tô nem aí, não é comigo, não é problema meu. Todos pautados na indiferença. Quer ver mais alguns exemplos de indiferença? Os pedidos de oração feitos nos grupos de WhatsApp. Ou nos púlpitos da igreja. Quantas vezes esses pedidos são ignorados? Sabe quando é que ele não é ignorado? Quando é o seu pedido. Quando é na sua casa. Quando é na sua família. Quando é alguém próximo a você. Os pedidos de ajuda, nós precisamos ajudar alguém, ou então alguém bate na porta da sua casa. Os pedidos de ajuda, sempre quando a gente se propõe, ele está carregado de
julgamento. Vou ajudar não, isso aí não me inspira confiança não. Isso aí vai fazer isso, isso e isso. As notícias trágicas não fazem mais efeito nenhum, porque a gente está anestesiado pela indiferença. Irmãos, lendo as cartas das 7 igrejas lá do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a gente estudou aqui 7 semanas aqui na terça-feira, né? Eu fui profundamente tocado em todas as cartas. Eu lembro que teve estudo aqui que na hora que a gente acabou tinha gente com os olhos brilhando, gente querendo chorar, porque são conteúdos muito profundos. Mas você já imaginou que se Jesus escrevesse uma carta para a igreja de Anápolis hoje, como é que seria? Carta aos anapolinos. E aí em todos os templos de Anápolis, centenas de templos, vamos ler a carta aos anapolinos. Não seria de se assustar a gente ouvir algo assim: você abandonou o seu primeiro amor. No versículo 11, João traz uma equação muito simples. Se Deus nos amou de tal maneira, irmão, tal maneira aqui, sabe aquele superlativo que você gosta de usar? Não, Deus nos amou demais da conta. Deus nos amou de uma forma inexplicável. Deus nos amou de uma forma que não se pode calcular. É isso que João está dizendo aqui. Deus nos amou mais do que a mãe ama o filho. Deus amou mais do que o homem mais apaixonado ama a sua amada. Deus nos amou de tal maneira. E aí João vai dizer o seguinte: se Deus nos amou assim, nós deveríamos amar uns aos outros. Mas aí quando chega a nossa vez de viver esse amor, de mostrar a essência de Deus na minha e na sua vida, o que a gente faz? A gente dá lugar à indiferença. A gente arruma desculpa para deixar de conversar com alguém, ou simplesmente evitamos quem algum dia pisou no nosso carro. Imagina se o Senhor agisse igual nós. Imagina se Jesus, se Deus fosse igual eu e você. Imagina se Ele recusasse a ouvir as nossas orações, porque um dia a gente pediu perdão pelo mesmo pecado. Então para que eu vou ouvir? Imagina se Deus recusasse ouvir os nossos louvores. Por quê? Porque domingo a gente faz as maiores declarações a Jesus. Eu só quero a Ti. Eu Te amo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o caminho no deserto. Mas aí chega segunda, terça, quarta-feira. Parece que o maravilhoso, o caminho no deserto, não existe. A gente vive como ateu, como se Deus não existisse. Pois bem, assim como Ele nos ama, assim como Ele é paciente conosco, assim como Ele é misericordioso conosco, nós devemos amar uns aos outros. Ser pacientes uns com os outros. Ser misericordiosos uns com os outros. Daí você vai dizer: pastor, é uma missão impossível. Mas é por isso que o próprio Deus é quem nos aperfeiçoa. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, você está aí ainda? Vamos continuar a leitura, versículo 12. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Irmãos, eu vi uma ilustração, né, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: a gente não vê o vento, mas a gente vê o impacto do vento. Então a gente vê as folhas balançando, a gente vê a poeira voando, a gente vê o impacto do vento. Da mesma forma, o texto diz que ninguém viu Deus. Não se pode ver Deus, mas pode-se ver o efeito de Deus na vida de alguém. Nós não vemos o Senhor, mas conseguimos ver a obra que Ele fez nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que a gente está aqui, não é mesmo? Nós vemos Deus na vida do alcoólatra que agora é sóbrio. Nós vemos Deus na vida do ladrão que agora não rouba mais. Nós vemos Deus na vida do fofoqueiro que agora usa a boca para edificar. Se hoje nós estamos aqui e nós não somos perfeitos, mas a nossa versão sem Deus era muito pior, não é mesmo? Você se lembra da sua versão antes de Jesus? Mesmo você que nasceu num lar cristão, um dia você melhorou. Porque um dia você se encontrou verdadeiramente com Jesus. E por causa desse encontro, as pessoas veem uma versão melhorada sua. Amém, irmãos? Glória a Deus. A versão de hoje é muito melhor, não é mesmo? Amém? E a versão de amanhã vai ser melhor ainda, amém? Porque nós somos transformados de glória em glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Perceba que é através do amor que nós encontramos Deus visível. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, né? Que lá fora, sabe aquele pessoal que não gosta de crente? Sabe aquele pessoal que não aguenta mais ouvir falar de Jesus? Eles não querem mais ouvir falar de Jesus, gente. Talvez a expectativa deles seja de ver Jesus, de ver o Senhor. E sabe qual que é a minha e a sua missão? Mostrar Jesus para eles. Eles vão ver Jesus quando eles olharem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. É assim que nós vamos tornar Deus visível. Por quê? Porque é através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo que opera a obra da santificação. É Ele quem faz o mentiroso falar a verdade, o imoral andar em santidade, o viciado se libertar daquilo que o aprisiona. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito, que diz o seguinte, é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma só pessoa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que ajuda a gente a melhorar, amém? Aleluia, glória a Deus. E muito se fala dos dons espirituais, mas esses aí a gente vê na igreja. Na igreja a gente vê o irmão que tem o dom de línguas, a gente vê o irmão que tem o dom de profecia, o dom de palavra de conhecimento, o dom de cura. A gente vê os dons na igreja, sabe? Mas lá fora não é tão fácil ver os dons. E talvez o mundo nem queira ver os dons. Lá fora o que precisa ser mostrado é o fruto. O fruto do Espírito é produzido na vida daquele que crê, para que todos, os crentes e os descrentes,
os da igreja, os de casa, os do trabalho, os da vizinhança, os da rua, todos possam ver a obra de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós dizemos: não tenho paciência com fulano. Você já disse isso algum dia? Ai, meu Deus, não tenho paciência com aquele lá, não. Eu não tenho paciência com aquela pessoa, não. Mas aí vem o Espírito Santo e nos ajuda a ter paciência, porque um dos aspectos do fruto dele é a paciência. Talvez em nosso coração não convertido, não tem espaço para bondade e para benignidade. Então, quando alguém bate na porta, quando alguém pede uma ajuda no sinal, a gente, não convertido, a gente não vai ajudar. Mas aí vem o Espírito Santo e produz o fruto dele na nossa vida. E agora a gente passa a ser compassivo, a gente passa a ser misericordioso, a gente passa a ser benigno, a gente passa a ser bondoso. O jogo muda quando o Espírito Santo entra em cena, quando o Espírito Santo produz o fruto dele em nós, amém, irmãos? Porque se depender de mim, de você, se depender da nossa personalidade, se depender do nosso temperamento, se depender das circunstâncias que nós passamos, em alguns momentos ia ser difícil segurar a língua dentro da boca, não ia? Mas aí vem o Espírito Santo e produz em nós domínio próprio. E aí a língua cabe dentro da boca, olha para você ver. E aí a gente dá aquela segurada. E aí a gente aprende que a gente não precisa falar toda hora. Que em alguns momentos o silêncio é uma questão de sabedoria. Eu não sei se você tem orado, ou quanto você tem orado, dizendo: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero os dons, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero muito ter esse dom, eu quero muito ter esse talento, eu quero muito fazer isso. Eu quero fluir no sobrenatural. Deixa eu te falar um negócio. Sobrenatural mesmo é viver na plenitude do fruto. Não há nada mais sobrenatural que ter em nossas vidas, ter no nosso coração, na nossa mente, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso, pastor? É a lista do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. É por meio do fruto do Espírito que nós somos aperfeiçoados e nós mostramos Deus ao mundo. E você percebe que o primeiro aspecto é o amor. E a fonte dos demais. É por meio do amor a Jesus que o Espírito Santo produz o fruto em nossas vidas. Amém? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia aí, ó. Observa aqui entre os versículos 12 até o 16. Você vai ver a conjugação do verbo permanecer 8 vezes. Permanecer, 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 permanecer. E o que significa esse permanecer aqui no texto? Significa não parar de amar. Porque é o amor que nos faz permanecer em Deus. Amém? Então fala para o seu irmão do seu lado assim: não pare de amar. Não pare de amar. Assim, fala 3 vezes, que é igual. Até o Pedro se converte na terceira. Fala assim: não para de amar. Nós não podemos parar de amar, porque é assim que as pessoas vão ver Deus em nós. Porque nós somos morada de Deus.
ele habita em nós e se revela através de nós por meio do amor. E é permanecendo no amor que a gente vence o medo e a indiferença. Vamos ler a última parte agora? Vamos lá? Versículo 17. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, porque no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora entra naquela parte que desce meio atravessado, né? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar o Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama Deus, que ame também o seu irmão. Irmãos, o amor gera confiança. E deixa eu dar um exemplo pessoal para vocês. Pensa numa pessoa medrosa quando se trata de violência. Na escola eu era um dos menores da sala e eu era um dos mais magrinhos. Ou seja, eu era o mais fraquinho da turma. E pensa num cidadãozinho que corria de briga. Eu lembro um dia que um cidadão, um coleguinha, falou assim, eu vou te pegar na saída. Sabe o que eu fiz? Pulei o muro da escola e saí pela rua de trás. Ele não achou ninguém na saída. Minha mãe nunca teve notícia que o filho dela andou brigando na escola, ou na rua, no futebol. Por quê? Porque eu era muito medroso. Até hoje eu sou tipo assim, sou meio veaco com algumas coisas. Mas, acho que há um ano, talvez 2 anos atrás, eu fui com a minha família no estádio de futebol. Eu, Sara, Rebeca e Azaf. E aí o meliante resolveu jogar um rojão perto da Rebeca. Rapaz, pastor nessa calma toda, quando eu vi, eu estava discutindo com um elemento lá. O cidadão estava doido para arrumar confusão, e quase que eu ajudei ele a cumprir o objetivo dele. E eu não tive medo nenhum. Por quê? Porque eu estava protegendo alguém que eu amo. Você já deve ter visto alguma notícia trágica de alguém que afogou porque foi socorrer alguém que amava. De alguém que enfrentou outro, por quê? Por amor. Por quê? Porque o amor gera confiança. Faz até algumas pessoas fazerem loucura às vezes, né? Da mesma forma, quando se fala de juízo, inferno e coisas semelhantes, sabe quem tem medo? Quem não tem certeza do seu amor pelo Senhor. Porque se eu tenho certeza que eu amo a Deus, e eu obedeço, eu vivo para Ele, eu não vou ter medo do inferno, eu não vou ter medo do juízo, eu não vou ter medo do castigo de Deus. Percebe? Sabe quem tem medo de ser traído pelo cônjuge? Quem não tem certeza que ama, ou quem não tem certeza que é amado. Porque onde há amor, há confiança. Quando há um amor mútuo envolvido, há confiança. Eu conheço pessoas que têm medo do Apocalipse. Do livro do Apocalipse. Tem gente que talvez não veio na terça-feira ainda porque tem medo. Ah, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que tem medo das irmãs do coque, né? Ah, se ela vir marchando na minha direção. Eita. Tem gente que tem medo de ir na sala do pastor. Mas, entenda uma coisa. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, você não precisa ter medo de nada disso. A pergunta é, você ama o Senhor?
Você ama o Senhor de todo o seu coração? Você ama Deus de verdade? Ou você só está aqui fazendo hora? Existe um sinal de quem ama o Senhor. Ele se esforça para amar o próximo. E a gente vive na era da polarização, em que todo tempo nós temos que escolher um lado. É aquele memezinho da pílula azul e da pílula vermelha, né? Não dá para ter tudo. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Não dá para ficar no meio do termo. Ou você é Barcelona ou você é Real Madrid. Ou você é pró-legendários ou você é anti-legendários. Ou você é pentecostal ou você é reformado. Ou você é pré-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista. Sabe? E aí o negócio é o seguinte: se você votou no partido X, todos que votaram no partido Y são inimigos. Se você simpatiza com a linha teológica, os irmãos da outra linha devem ser desprezados. Se você gosta da igreja tradicional, melhor não ter amigos da igreja moderna. Quantos motivos de segregação, irmãos. É normal a gente ser mais próximo de quem tem algo em comum. Mas a gente não pode tratar com indiferença aqueles que pensam diferente. Pelo contrário, todos os que estão ao nosso redor devem ser alvos do nosso amor. E eu quero reforçar que eu usei mesmo a palavra todos. Jesus diz: ame os amigos, mas ame também os seus inimigos. Ame o pessoal da sua casa, mas ame também o pessoal do seu trabalho. Ame o pessoal da rua. Ame o pessoal que torce para outro time. Ame o pessoal que votou no outro candidato. Ame o pessoal que não é da igreja. Ame a todos. Ame o próximo. João diz que não é possível amar o Senhor a quem não vimos e odiar o irmão a quem vemos. Portanto, meu irmão, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez você deu aquela pescada durante a pregação, talvez você se perdeu na linha de raciocínio, mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se você tem alguém, você diz que o santo não bate, hoje é dia de você se arrepender. Se você não consegue olhar na cara de alguém, hoje é dia de você rever a situação. Se você evita aquele que pisou no seu calo, hoje é dia de liberar perdão. Se você tem guardado mágoa de alguém que um dia te fez mal, hoje Deus quer te sarar através do perdão. Sabe, se nós temos sido indiferentes com os irmãos da igreja, com familiares, com colegas e até com desconhecidos, nós temos sido desobedientes com a ordem do Senhor. Porque o verdadeiro cristão é aquele que nunca para de amar. Sabe? A indiferença faz mal. Talvez lá no seu trabalho tem alguém que já te irritou bastante. Jesus te mandou amar ele. Talvez na sua família tenha alguém que já te feriu. Jesus te chamou para amar ele. Talvez na igreja tem alguém que você teve alguma desavença. Jesus te chamou para amar essa pessoa. Sabe, muitas pessoas se afastam do Senhor por causa da indiferença. Hoje o presbítero Paulo pregou sobre não pare de semear. E quem semeia mágoa, quem semeia rancor, quem semeia indiferença, não vai colher a eternidade com Jesus.
Porque nem tem como amar Jesus sem amar o próximo. João e Jesus não disse que seria fácil. Mas eles disseram que é necessário. Eles disseram que nós devemos. Não está escrito assim, ó, se puder. Lá, sobre a santificação, sobre a paz, fala, se possível, tende paz com todos. Lá está se possível. Mas quando se fala de amor, está falando, nós devemos amar uns aos outros. Nós não podemos parar de amar. Nós não podemos guardar mágoa. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos ficar anestesiados. Então a nossa oração, nossa noite, deve ser que o Senhor nos ajude a amar as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes eu já fui falar com Deus, Senhor, eu sei que eu tenho que amar aquele irmão lá, Senhor. Mas ele está fazendo muita força para isso não acontecer, Jesus. Me ajuda. Ô, Jesus, aquele pessoal do meu trabalho lá, Senhor, aquele pessoal não é crente não, Jesus. Tá difícil, mas eu sei que o Senhor quer que eu ame. Então me ajuda. Senhor, fulano me fez muito mal. Mas eu quero amar como o Senhor disse que eu tenho que amar. Então me ajuda. E Ele vai nos ajudar, amém, irmãos? Amém. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a amar quem pensa diferente de nós. Amar quem prova a nossa paciência. Amar quem nos faz mal, amar quem nos persegue, amar até mesmo quem nos odeia ou quem nos trata com indiferença. Para terminar, eu queria compartilhar um trecho para vocês de uma mensagem de Martin Luther King, de um sermão chamado Amem os seus inimigos. E eu não vou compartilhar só porque o sermão é bonito não, tá? É porque nós estamos falando de alguém que viveu aquilo que pregou. Nós estamos falando de alguém que deu exemplo de amar os inimigos. Ele diz assim, ó, presta atenção. Aos nossos mais ferozes opositores, nós dizemos. Talvez seja uma oração que você vai precisar fazer hoje, tá? Façam conosco o que quiserem. E nós continuaremos amando vocês. Não podemos em sã consciência obedecer às suas leis injustas, porque a não cooperação com o mal é uma obrigação moral, assim como é a cooperação com o bem. Joguem-nos na cadeia. Nós ainda amaremos vocês. Bombardeiem as nossas casas. Ameacem os nossos filhos. E nós ainda amaremos vocês. Mandem seus violentos criminosos encapuzados invadirem nossa comunidade à meia-noite, nos espancarem até nos deixar quase mortos. E nós ainda amaremos vocês. Mas tenham vocês certeza de que nós vamos cansá-los com nossa capacidade de sofrer. Um dia conseguiremos a liberdade, mas não somente para nós mesmos. Vamos apelar de tal modo ao coração e à consciência de vocês, que vamos conquistar vocês nesse processo. E a vitória será uma dupla vitória. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe como é que você vai vencer aquela pessoa que tem falado mal de você? Ame ela. Sabe como é que as coisas vão ser diferentes entre você e aquela pessoa que tira sua paciência sempre que pode? Ama ela. Sabe como é que você vai se libertar da amargura, do rancor? Amando quem te fez mal. Não é fácil. Nem um pouco. Será que hoje a gente não precisa de lembrar de alguém?
Será que hoje a gente não vai precisar fazer um telefonema? Será que hoje a gente não vai precisar fazer mandar uma mensagem? Será que hoje a gente não vai precisar dizer assim, Senhor, o Senhor sabe de quem que eu estou falando agora, então eu quero dizer que eu estou disposto a perdoar. Não só isso. Eu quero dizer que eu estou disposto a amar essa pessoa. Sabe, hoje o Senhor está chamando a minha e a sua atenção quanto à nossa indiferença com aqueles que nos cercam. Tem algumas pessoas que a gente não tem ódio delas. A gente só finge que elas não existem. Isso acaba hoje em nome de Jesus. Nós não podemos fazer de contas que determinadas pessoas não existem ou sejam invisíveis. Nós não podemos pensar que está tudo bem de amar, de deixar de amar alguém, porque não está. Deus nos amou de tal maneira para que eu e você também amássemos uns aos outros. Portanto, em hipótese alguma, nós negaremos amor. Amém? Amém. Não pare de amar. Amém? Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer, não pare de amar. Amém. Não pare de amar. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, não pare de amar. Mesmo que ninguém esteja colaborando por isso, não pare de amar. E nesse momento eu queria orar com você. Sabe, eu não quero constranger ninguém, mas eu queria orar com você agora. E talvez nessa oração... Mais um. Talvez nessa oração você vai precisar se derramar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho sido indiferente. Mas sabe, você não precisa dar nomes aí para o seu irmão do seu lado não assustar. Mas você pode dizer assim, Senhor, me perdoa porque o Senhor sabe que eu tratei alguém com indiferença. Senhor, sabe essa pessoa que está vindo na minha mente agora, no meu coração? Então eu quero liberar perdão para ela. Senhor, me ajude a amar fulano. Que é fulano difícil de amar? É fulano que me dá trabalho. Você tem coragem agora de fazer uma oração assim? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministrou os nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está despertando pessoas à reconciliação. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está sarando feridas. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está transformando relacionamentos. Ó, Senhor, eu creio sim que nessa noite o Senhor está renovando casamentos aqui, Senhor. Ó, Senhor, eu creio que nessa noite relacionamento entre pais e filhos vão ser diferentes. Nessa noite, Senhor, relacionamento entre genro e sogro, genro e sogra, nora e sogro, nora e sogra, estão sendo transformados, restaurados nessa noite, Senhor. Ó, Senhor, eu oro agora, Senhor, pelos relacionamentos profissionais dos seus filhos. Quantos estão sendo perseguidos, quantos estão sendo odiados no trabalho, Senhor, mas nessa noite o Senhor está renovando eles, nessa noite o Senhor está os colocando de pé, nessa noite o Senhor está mostrando que toda mágoa, todo ódio, toda indiferença, toda dor foi lançada na cruz do Calvário. O Senhor levou sobre si as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Então, Senhor, nós ministramos sim a cura, nós ministramos nessa noite a restauração, nós ministramos nessa noite o amor mútuo entre familiares, entre colegas, entre amigos que não são mais amigos, mas que hoje isso é colocado um ponto final, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos no poder da tua palavra que transforma, que renova. Nós cremos que as coisas vão ser diferentes, Senhor. Nessa noite, Senhor, a ansiedade está caindo por terra. Por quê? Porque a ansiedade é fruto da indiferença também. Nós cremos sim, Senhor, na salvação. Nós cremos sim, Senhor, que nós teremos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nos ajude sim, Senhor, a viver esse amor genuíno,
Ajude-nos a mostrar, Senhor, a tua presença na vida daqueles que nos cercam, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor a partir do fruto produzido em nós. Sim, Senhor, é o que nós te pedimos. É o que nós oramos agora, Senhor. Vai de encontro a cada coração machucado. Vai de encontro, Senhor, a cada alma ferida nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.